Olá, meu nome é Igor Sintra, sou professor de Contabilidade Geral e Contabilidade Avançada aqui do Direção Concursos. Gostaria de convidar você para analisar comigo uma questão aplicada no Exame de Suficiência do Conselho Federal de Contabilidade no segundo semestre de 2021. Mas antes disso, fica aqui um convite. Se inscreva no canal e dê um like no vídeo. Então vamos para a análise da questão. Vamos lá, pessoal! Vamos analisar mais questões aplicadas no Exame de Suficiência do Conselho Federal de Contabilidade no segundo semestre de 2021. Essa foi uma questão que gerou muita polêmica, eu vou te falar por quê. Vamos lá. Bom, olha o que ele fala. Uma sociedade empresária apresentou as seguintes informações sobre o patrimônio líquido em 31 de dezembro de 2020. Então ele fala que o saldo, olha só, claramente que o saldo em 31 de dezembro de 2020 era o seguinte: capital social 100 mil, reserva de capital e ações em tesouraria 30 mil, reservas de lucros 40 mil, lucros ou prejuízo acumulado 60 mil, outros resultados abrangentes 10 mil. Como é que eu vou saber se é lucro ou prejuízo acumulado? Deixa eu somar. 100 com 30 dá 130, com 40 mais 70 dá mais 100, né? Então dá 230, com 10 dá 240. Então todas as contas aqui apresentam saldo credor. Ou seja, aqui é lucro acumulado, eu vou até riscar aqui. E outros resultados abrangentes, eu sei que é saldo credor também, eu fiz isso simplesmente somando os valores. Ele dá aqui, olha, aqui ocorreram movimentações ao longo de 2020. Houve aumento de capital social, houve gasto com emissão de ações e assim por diante. Ele fala aqui dessas movimentações. Houve ações em tesouraria adquirida, ações em tesouraria vendidas, reversão de reserva de contingência, houve um lucro do período de 50 mil reais, houve a constituição de reservas de 10 mil reais, houve dividendos a distribuir, enfim, ele fala aqui várias coisas, né? Bom, olha só, considerando exclusivamente os dados apresentados, é correto afirmar que. Bom, o que eu diria é o seguinte: certamente esse examinador, ele quis dizer o seguinte, que esse aqui, ele certamente quis falar isso, e depois ele deu um jeito de mudar o gabarito, a gente vai ver. Certamente ele quis falar que esses saldos existiam em 31 de dezembro de 2019. 31 de dezembro de 2019 a gente tem esse saldo. Aí, ao longo de 2020, olha só, movimentações de 2020, a gente teve esse tipo de movimentação para você calcular o valor final, por exemplo, do PL, né? Então, provavelmente ele quis exatamente falar isso. Por quê? Porque a gente vê pelo gabarito preliminar que essa seria a resolução. Você tinha esse saldo inicial, você tem essas movimentações e chega ali no saldo final das contas do PL. Mas como ele deu uma informação, olha só, que está cravando que esse é o saldo em 31 de dezembro de 2020, não dá para você adotar que esse é o saldo de 31 de dezembro de 2019, porque ele está falando claramente que é o saldo de 31 de dezembro de 2020. Ou seja, o que no máximo a gente teria numa questão como essa? Você tem o saldo de 31 de dezembro de 2020, saldo final dessas contas, você tem as movimentações ocorridas ao longo do período e, consequentemente, através dessas movimentações, se ele pedisse, a gente conseguiria, por exemplo, calcular o valor do PL em 31 de dezembro de 2019. Seria uma conta reversa, né? A gente parte do saldo final, das movimentações do período, a gente chegaria lá no saldo inicial. Mas tudo bem, vamos lá, vamos ver o que ele está pedindo, considerando essas informações. E olha só, ele fala que o patrimônio líquido da empresa variou 290. Bom, vamos verificar qual que é a variação do PL. Variação do PL em 2020. Então, olha só, variação do PL em 2020. Vamos ver. Aumento do capital social. Isso aqui varia o PL? Bom, não dá para a gente cravar, porque ele não falou como é que foi o aumento do capital social. Posso ter aumentado o capital social utilizando reserva. Mas como ele não falou nada, eu vou entender que seja um aumento, por exemplo, mediante a integralização de dinheiro, estoque, máquinas. Então, vou considerar que aumentou o capital. Ele poderia ser um aumento com reservas, não aumentaria o capital. Mas como ele não falou nada, eu vou entender que seja um aumento proveniente de um recurso de fora da entidade. Então esse já seria um problema dessa questão, né? Gasto com a emissão de ações. Isso aqui retifica o capital social, né? 5 mil reais. 5 mil reais. O que mais que ele fala? Ações em tesouraria adquiridas. Lembra que isso aqui retifica o PL, porque eu debito aqui o PL, eu credito, por exemplo, a conta caixa e conta bancos.
Ações em tesouraria vendidas, isso aqui acaba aumentando o PL, porque eu dou baixa nessas ações em tesouraria, né? Eu vou creditar as ações em tesouraria, debitar a conta bancos, por exemplo, então aumenta o valor do PL. Reversão de reserva para contingência. Isso aqui você não precisa analisar. Por quê? Porque eu vou debitar essa reserva, dando baixa nela, mas eu vou creditar lucros acumulados. Então veja que não vai haver nenhum tipo de impacto no valor do PL. É uma mera permuta. O lucro do período, ora, o lucro do período certamente variou o PL positivamente, R$50 mil, porque esse valor vai para a conta lucros acumulados para a posterior destinação. Constituição de reserva, preciso analisar? Não, porque sai da conta lucros acumulados e vai para as reservas, ou seja, uma mera permuta entre contas do PL, não altera o valor do PL, apenas a qualidade do PL. Dividendos, preciso analisar? Preciso, porque isso aqui diminui o PL, né? Sai lá da conta lucros acumulados e vai para a conta dividendos a pagar, então diminui o PL. Ele fala aqui, olha, outro problema dessa questão, ele fala ajuste de instrumentos financeiros R$6 mil. Tá bom, mas é um ajuste positivo ou negativo? Não dá para a gente saber. Vou entender que foi um ajuste positivo, ou seja, houve um lançamento a débito no instrumento financeiro e a crédito na conta ajuste de avaliação patrimonial. Não dava para a gente saber, ele teria que falar, olha, foi um ajuste positivo, ele não falou, então era um problema dessa questão. Ele fala que tem tributos sobre esses ajustes, os tributos sobre os ajustes vão ter impacto oposto, né? Então, como aqui eu considerei que foi positivo, a tributação seria aqui um impacto negativo. Só que poderia ser o oposto, né? Se eu eventualmente tivesse considerado não positivo negativo, ou seja, a débito o valor de 6, eu consideraria a crédito o valor de 2. Então esse já era um problema, porque ele falta informação para a gente. Então aqui a gente tem R$41 mil de lançamentos a débito e R$99 mil de lançamentos a crédito. Portanto, a variação foi de R$58 mil. Só que você não fica aqui muito satisfeito, porque a gente tem que fazer a gente adotou que a variação do instrumento financeiro foi positiva, não havia essa informação. A gente adotou que o aumento do capital social foi, por exemplo, mediante a integralização de algum item. Bom, de qualquer forma, eu sei que não variou 290, então a alternativa A para mim é incorreta. A B fala que o saldo final da conta lucros e prejuízos acumulados foi de 93. Bom, olha só que interessante, a alternativa B fala o quê? Que o saldo final da conta lucros ou prejuízos acumulados foi de 93, mas ele já deu aqui o saldo final em 31 de dezembro de 2020, não é? Ele já deu, esse aqui é o saldo final. Então tá aqui, olha, R$60 mil. Então essa aqui é absurda, né? É absurdo porque ele já deu ali o valor. A C fala que a constituição de reservas causou uma redução no PL, no valor de 10, né? Essa constituição aqui causou redução no PL? Não, porque eu debito a conta lucros acumulados, isso aqui diminui o PL. Só que eu credito a reserva, aumentando o PL. Então veja que é uma mera permuta entre contas do PL. Então essa aqui também não pode ser. Não pode ser. E a D fala que os dividendos a distribuir causaram um aumento de 22 no PL. Cara, como assim aumento? Olha só, eu debito lucros acumulados diminuindo o PL. E eu acredito o quê? Dividendos a pagar. Essa é a forma que a gente contabiliza a distribuição para dividendos. Veja que isso aqui diminui o PL. Então não dá, né? Não dá para falar que isso aqui causa um aumento no PL. Como assim? E foi o gabarito que ele apontou. É brincadeira, né? Foi o gabarito que ele apontou. Queira você ou não, foi o gabarito apontado pela banca, alternativa D. Aí, né, como de praxe, eu trouxe aqui a justificativa. É de dar risada. Eu vou aqui ler a justificativa, porque é brincadeira, né? É incrível, né? Anula esse negócio, colocou a alternativa D, a D tá errada. O cara tá falando aqui claramente que os dividendos a distribuir causaram um aumento. Que aumento? Tá aqui o lançamento, diminui o PL. Mas olha a justificativa, é curiosa, olha o que ele fala. Dentre tais alternativas apresenta-se os dividendos a distribuir causaram um aumento de 22 no patrimônio líquido, que vai de encontro ao solicitado na questão. Olha a justificativa, que absurdo. Ele fala que vai de encontro ao solicitado na questão. Ir ao encontro é atender o enunciado. Ir de encontro, que ele falou, ir de encontro ao enunciado
é ser contrário ao enunciado. Portanto, ele mesmo está falando uma justificativa que está errada. É sacanagem, hein, ô Consulplan? Tá de sacanagem. Ele fala aqui, eu peguei no site da Consulplan. Olha só, os dividendos a distribuir causaram um aumento de R$22 mil no patrimônio líquido, que foi a alternativa D. Ele fala que vai de encontro ao solicitado. Pois é exatamente isso, vai de encontro, ou seja, é incorreta, é brincadeira, né? Aí a hora que ele fala, considerando exclusivamente os dados apresentados, é correto afirmar que é verdade, vai de encontro a isso. Ou seja, se vai de encontro, é incorreta. E o cara colocou que ela é correta, brincadeira, né? Aí ele fala, denotando que se busca saber qual seria a opção correta ao buscar os saldos iniciais. Aonde que ele está falando que é para você buscar saldo inicial? Meu Deus do céu! Que saldo inicial? O cara tá louco! O cara tá louco. Então veja que a justificativa é totalmente equivocada. Primeiro que ele não falou em nenhum momento aqui para você buscar saldo inicial de nada, né? Ele deu o saldo final, deu movimentações e está querendo saldo inicial. Não, ele está querendo saldo inicial de nada. Ele não pediu em nenhum momento saldo inicial. Ele não pode falar isso na justificativa, porque ele não falou nada de saldo inicial. Segundo, ele fala que a alternativa D vai de encontro ao solicitado na questão, que pede a alternativa correta. Pois é, se ele vai de encontro, a alternativa D é incorreta, portanto não poderia ser o gabarito. Então é brincadeira, Banca Consulplan. Você está de sacanagem. Você está de sacanagem, Banca Consulplan. Não tem alternativa correta aqui, não vem me falar que tem alternativa correta que não tem. Se você gostou dessa explicação, eu peço que você dê um like nesse vídeo. Além disso, também convido para que você se inscreva no nosso canal. Você sabia que o Direção Concursos possui os melhores professores especialistas em concursos públicos de alto nível e possui um pacote específico para o exame de suficiência do Conselho Federal de Contabilidade? Eu tenho absoluta certeza que é o melhor custo-benefício do mercado. Então clique no link que está disponível na descrição desse vídeo e conheça o nosso pacote. Bons estudos!